Olá, eu sou o Vitor Lima e este é o podcast Vozes de Outubro. Aqui a gente fala sobre o Círio de Nazaré durante o ano inteiro. Hoje eu vou conversar com a Mariana Ximenes sobre o Círio na pandemia. Ela é paraense e devota de Nossa Senhora de Nazaré. Pesquisa sobre o Círio de Belém e a religiosidade paraense desde 2006. É doutora em Antropologia e Sociologia pela Universidade Federal do Pará. Faz parte dos grupos de pesquisa Visagem, da UFPA, Artemi, da UEPA e Observatório das Grandes Festas na Pandemia, da UFRJ. Faz parte da equipe de produção do 3º Festival do Filme Etnográfico do Pará e atua na rede de cursinhos populares Emancipa e é docente da Universidade da Amazônia, UNAMA. Em março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou a tomar conta do Brasil, surgiram intensas discussões acerca da realização do Círio. Uma reportagem na revista Época publicou que autoridades do governo e da própria igreja já admitiam nos bastidores o cancelamento da festividade, o que foi negado dias depois pela Arquidiocese de Belém. No dia 6 de agosto de 2020, foi finalmente anunciado o formato do Círio durante a pandemia, sem a presença das tradicionais procissões e romarias pelas ruas da cidade. Até lá, muitos boatos e uma expectativa crescente tomavam conta da população. Primeiro, eu lembro que nas primeiras semanas, logo de quarentena, já começou a população de Belém a falar sobre isso, se ia ou não ter Círio. E aí um dos apelos que as pessoas faziam, isso foi para as redes sociais, fique em casa para ter Círio. Então, ainda em março, as pessoas já estavam preocupadas com o Círio, né? E aí uma das primeiras imagens que eu acho que foi feita e circulou muito foi de um devoto na frente da Basílica fechada, ajoelhado, rezando, num momento que eu acho que era um momento de lockdown. Naquele momento já ficou essa discussão, né, sobre fechar, sobre impedir a entrada das pessoas na igreja, nas igrejas de uma forma geral. Mas ficou muito forte isso da Basílica, porque aí também nesse momento as pessoas já começavam a dizer que elas queriam, né, elas precisavam ter esse lugar, que o Círio seria muito importante nesse contexto. E essa expectativa aumentou em agosto, que foi quando eles estipularam uma data, né, que ia ser comunicado oficialmente como seria o Círio de 2020. Tem que dizer é que nós vamos fazer o Círio do jeito que é possível. O Círio número 228 vai acontecer. Não será da forma que nós gostaríamos e posso dizer a todos, é um sofrimento para mim não fazer o Círio com a trasladação, com o Círio, com as procissões todas que nós temos costume de fazer. E quando veio essa comunicação do Círio de 2020, foi uma comunicação um pouco confusa, porque eles iniciaram falando que ia ter Círio e depois disseram que não iam ter as procissões. E isso ficou um pouco confuso para uma parte dos devotos. Um grupo da Corda, que eu acompanho há uns anos, logo depois eles ficaram conversando no grupo do WhatsApp deles, que eu faço parte, e aí alguns falavam assim, eu não entendi, vai ou não vai ter Círio? Porque eles disseram que vai ter Círio, mas não vai ter procissão. Então não vai ter Círio. E aí naquele momento eu me dei conta que o que no final das contas seria esse Círio da pandemia, seria o Círio para a gente entender, afinal de contas, o que é o Círio, né? O que as pessoas entendem como Círio de uma maneira mais profunda, assim, mais visceral. E afinal de contas, o que é Círio? Sem corda, sem barco, sem um mar de gente do lar, presencio um Círio diferente. Mas logo depois, por exemplo, esse grupo já começou a se movimentar dizendo que ia para as ruas. E de agosto para outubro muita coisa aconteceu ainda, né? A variação de casos na cidade, a variação de medidas sanitárias ainda alterou muito, mas ainda assim eles já começaram a se organizar para dizer que iam para as ruas. Por outro lado, eu acho que a Basílica e a diretoria da festa já vinham num movimento, né, de explorar a transmissão das coisas do Círio, mas mais pela TV Nazaré.
tinham as redes sociais, elas eram usadas, mas não nesse sentido ainda, né, da transmissão ao vivo. E aí, logo no início, as missas da Basílica já começaram a ser transmitidas ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E aí tinha uma audiência já importante, naquele momento que as pessoas estavam em casa e estavam muito desesperadas. E aí eu acho que eles entenderam que o caminho era esse, assim. E entenderam também que eles precisavam ocupar esse espaço do final de semana do Círio. Porque não fazer nada ia fazer as pessoas irem para a rua. E eles também se sentiram responsáveis por isso. Por controlar de alguma forma, né? Tentar preencher esse vazio, não só entendendo que era importante para a população, que não podia simplesmente não ter nada, mas também tentando preencher o final de semana para que as pessoas se sentissem minimamente contempladas, ficando em casa, assistindo a programação deles. E aí também vem junto uma dinâmica que eles sempre estão tentando colocar, né? Que é fazer com que os eventos estritamente organizados pela Igreja Católica e que tem essa relação mais estreita com a religião em si, né? Com a missa, com as cerimônias religiosas, chegassem na maior parte das pessoas. E acaba que chegou ali naquela semana, né? Na verdade, antes disso, eles lançaram um canal no YouTube, né? O TV Círio, que na verdade acabou funcionando como uma retransmissora da TV Nazaré, né? Então eu acho que até do ponto de vista do marketing, acho que isso ainda está um pouco confuso, assim, como é que eles vão tratar esse canal daqui para frente, porque se você observar conteúdos exclusivos, eu acho que eles não têm, assim, acho que não teve, assim, pelo menos eu não cheguei a ver. Mas eu entendo também que é uma forma deles trabalharem a marca do Círio, né, mais forte, assim, para a pessoa que vai buscar no YouTube, enfim, sobre o Círio ser ali o primeiro resultado, seja a TV Círio, seja o polo ali. Mas eu acho que isso ainda não funcionou, assim. Não vi as visualizações exatamente, qual é que acaba tendo mais, se é da Fundação Nazaré, que antes era o canal TV Nazaré, eles mudaram, né, para a Fundação Nazaré de Comunicação. Não sei exatamente ainda como é que isso chegou, como é que está esse alcance. Mas eles fizeram uma campanha para aumentar, né, o número de seguidores, para ter 1.000, porque só com 1.000 seguidores que o YouTube permite você colocar ali a URL customizável. Enfim, e acaba que chegou aquele final de semana do Círio, né, o sábado e domingo, e a gente ficou naquela questão, né, cara, as pessoas vão para as ruas. Eu lembro que a gente ficava, né, pensando sobre isso. E tu acompanhaste, né, esse grupo da corda, mas antes de falar disso, eu queria falar um pouco sobre o sábado da Trasladação, né, porque é o final de semana, são os 2 dias mais fortes da festividade do Círio. E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado, assim, um pouco desapontado com as opções de segurança, assim, que eles deram ali para as redondezas, porque eles bloquearam tudo ali, né? Da Avenida Nazaré, ali entre Generalíssimo e 14 de Março, completamente bloqueado. Então os fiéis chegavam ali, enfim, para fazer suas preces, pagar suas promessas, e encontravam uma barreira gigante entre eles e a igreja. E acaba que o portão, né, a grade da parte de trás da praça acabou sendo a principal, porque aquele era o lugar mais próximo que eles podiam chegar. E aquilo foi uma cena que me impactou muito, assim, porque parecia uma atmosfera de luto, assim, de velório. Dava uma tristeza, assim, uma melancolia olhar aquelas imagens das pessoas ali que pareciam desamparadas, né? Sobre o YouTube, eu acho que ficou inclusive confuso eles terem criado esse TV Círio, e aí tem o YouTube da Fundação Nazaré. Ficou meio confuso, as pessoas demoraram para entender onde é que ia ser essa transmissão, inclusive. Mas na busca do YouTube acabavam encontrando. Mas eu acho que ficou confuso mesmo. Sim. Ter criado esse canal desse jeito, né? Em cima, assim, e com um nome que era um nome que não era usado, né? E outra coisa, ainda antes de chegar nesse final de semana do Círio, por exemplo, ao mesmo tempo que eles diziam que não ia ter, né, que anunciavam que iam fechar as redondezas, eles, por exemplo, fizeram as peregrinações de Nazaré. Fizeram até um videozinho, não sei se tu lembras, um vídeo explicativo como era para ser realizado, com as pessoas mantendo um afastamento, usando álcool, usando máscara. E indicando para não ter o lanche, né, do final da peregrinação. É verdade.
Os encontros de peregrinação do Círio 2020 podem ser realizados de forma presencial, mas quando deles participarem pessoas que não convivem na mesma casa, é fundamental atender todas as orientações dos agentes de saúde. Então, dali já dava para ver um certo descolamento entre o que eles entendiam como dava para ser, né, uma coisa mais limpa, digamos assim, no sentido de dentro dos protocolos, sem um contato físico mais próximo, respeitando essas regras, e como a população entende que é fundamental viver o Círio. E aí, no final de semana do Círio, eles tentaram, por exemplo, as pessoas... A gente se encontrou, né, na Generalíssimo, na frente da Basílica, e aí estava aquela cena, as pessoas se perguntavam, e agora? O que a gente vai fazer? Não vai acontecer nada. Eu tenho aquela cena muito marcada na minha cabeça, que era uma sirene da polícia ligada, e aí estava uma luz vermelha, né, muito forte, iluminando a calçada, as pessoas, aquele gradil, e as pessoas agarradas no gradil, como elas ficam esperando a Santa vir. Muita gente com os objetos de cera, com seus objetos para pagar a promessa lá, sem ter nem onde colocar, né? Eles disponibilizaram, colocaram os carros dos milagres na Praça Santuário e na Estação das Docas, em 2020, para recolher esse material. E aí mais um descolamento, porque as pessoas não querem entregar isso antes. Não faz sentido entregar antes. Elas só entregam antes se elas realmente não puderem entregar no sábado e no domingo. Elas não querem entregar antes, assim como elas não querem entregar depois. Elas querem entregar no sábado ou no domingo, de acordo com a promessa delas. É tipo você entregar um presente de aniversário para a pessoa dias antes do aniversário dela. Não faz sentido. Tem todo uma série de coisas que faz sentido. E aí também chega até a ser engraçado eles tentarem tirar, as pessoas tentarem tirar, não só a igreja, mas as pessoas tentarem tirar o simbolismo que as coisas têm, né? Que diferença faz tu levares na quinta ou tu levares no sábado? Bom, se uma coisa que tem um caráter religioso, tu queres esvaziar ela de simbolismo, tu queres transformar ela num quê? Ela é isso, ela não é outra coisa, ela é a questão simbólica, então não tem como tu esvaziar, tu transformar isso numa coisa estritamente racional, não tem como. E aí, no Círio de 2020, a gente entendeu que as pessoas iam para a rua e a gente resolveu ir para ver como seria, né? A gente ficou muito surpresa, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de gente na rua e, por outro lado, com as pessoas ainda não aceitando muito bem, não entendendo muito bem que elas não iam poder chegar perto da Basílica, pelo menos, né? Quando eu cheguei na Igreja da Sé, ela estava já fechada, mas já tinha muita gente lá perto. Porque eles primeiro deixaram as pessoas circularem no entorno da igreja e só depois, quando começou a aumentar esse público, eles fecharam. E aí, no caminho, o que as pessoas fizeram, assim, a solução meio que dada, foi... Os grupos levavam a sua imagem, né? Levavam sua berlinda, levavam seu andor... Que é uma pela coisa calçada mesmo, né? Porque o trânsito não foi fechado. O trânsito não foi fechado, porque aí eles não podiam fechar o trânsito. Porque se eles fechassem o trânsito, era como se tivesse procissão e isso poderia incentivar as pessoas a irem para as ruas. Então, o trânsito não foi fechado. Então, era esquisito aquelas cenas, né? E aí, chegando na Generalíssimo, com a Nazaré, estava vindo um grupo com um andor bem grande, muito enfeitado, com muitas flores, e já tinha um grupo, não sei, talvez no início tinha umas 20 pessoas. E aí várias pessoas que estavam lá no CAN, na frente, na Generalíssimo, esperando alguma coisa acontecer, foram atrás deles. Eles estavam foi aquele grupo que até rolou aquela transmissão, né? Foi, eles estavam fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook. Boa tarde, nação paraense. Nós estamos aqui acompanhando um grupo que está fazendo uma transação diferente. Vai uma imagem de uma senhora de Nazaré lá na frente e a gente está acompanhando junto com o pessoal. O povo vai cantando, vai gritando. E aí as pessoas foram atrás deles. Aquela santa naquele momento virou a santa mais importante, a imagem mais importante, a imagem que deveria ser seguida. Eles estavam também com uma caixa de som, né?
Aparentemente era alguém que tinha uma relação, as pessoas tinham uma relação próxima com a igreja, então eles puxavam reza, puxavam terço e conduziram uma pequena multidão ali. No início eles eram uns 20, eu cheguei a encontrar eles ainda na José Malché, entre a 14 de março e a Generalíssimo, e aí fui acompanhando. Até o final da Nazaré tinha 5 vezes mais, assim, eles juntaram muita gente. Gente, foi muito involuntário. A procissão é só uma pagação de promessa de um grupo de 7 jovens. Eles só queriam pagar a promessa deles. Só que tomou uma proporção tão grande, que tá tudo isso. É muita gente. Vem as pessoas pagando aqui as suas promessas, como se tivesse realmente na transladação, gente. Isso é muito lindo. Nós já estamos aqui próximo à Estação das Docas. Essa devoção no Círio também é isso, né? As pessoas, elas inventam, elas inovam, elas reusam as coisas todas, os elementos todos, e elas resolvem a forma que elas querem se relacionar com a santa, a forma que elas querem fazer. Se não dá para fazer de um jeito, elas vão fazer de outro jeito, elas vão fazer do jeito que for. Isso ficou muito claro no Círio da pandemia. Elas vão fazer, elas vão dar um jeito que satisfaça elas da necessidade que elas têm de demonstrar aquilo, né? E aí tinham outros grupos, eu lembro que tinha um grupo que tinha um padre e umas freiras, e isso foi muito curioso também para mim ver. Eu me assustei um pouco ao ver. Tinha uns franciscanos, e aí a gente conseguia reconhecer facilmente por causa da vestimenta, né? Mas isso, tinha os padres, tinha umas freiras, tinha os franciscanos andando, fazendo o trajeto do Círio também. E aí, nesse Círio da pandemia, se você não coloca a santa na rua, não coloca a berlinda, não tem a corda, é o trajeto que é esse lugar significativo. Não, e é engraçado também, é o trajeto e o povo, né? E aí isso me lembra aquela redação famosa até no vestibular de Belém, né? Que era para definir o que era o Círio, alguma coisa assim. E a pessoa escreveu gente. E é muito isso mesmo, né? Porque você não tem ali os ícones oficiais, mas o grande ícone popular, que são as pessoas, são os romeiros, estavam ali, não deixaram de existir. Você né? tinha ali o que sobrava, o devoto e o trajeto. Então pronto, então vai ter. Né? As pessoas vão para a rua e vão fazer o trajeto e vai ter. E aí isso é uma das coisas mais difíceis, eu acho que foi pro paraense e para as pessoas de Belém, especialmente, esse não ir para a rua. Porque não era nem não ir para a rua, a gente faz muito as coisas na rua, né? A gente é acostumado muito a comer na rua, por exemplo. E Círio é uma coisa vivida na rua. Ela tem os momentos domésticos, né? O almoço do Círio é um momento doméstico, mas ele é um momento onde a casa é aberta, onde as pessoas, mesmo sem estarem explicitamente convidadas, se sentem à vontade para ir uma na casa das outras. Como é na peregrinação, por exemplo. As casas que nunca acendem as luzes da frente, que nunca abrem a janela, nunca abrem as portas, abrem no dia da peregrinação. Então, em Belém, se tu anda em setembro, outubro, tu sabe onde a santa está. Por quê? Porque são casas que estão normalmente com as portas e as janelas e as luzes apagadas, elas vão estar todas abertas, acesas. Tu olha, tu passa na rua, tu já sabe que a santa está lá ou está indo para lá. Esse doméstico é um pouco invadido também, né? Ele é aberto. E aí o que deu para entender é que Círio é rua e que se não tem esses objetos simbólicos sagrados e que são de uma importância imensa para os devotos, que é a berlinda, a corda, a própria imagem, tem a rua. E a rua ali se torna significativo. E os devotos. Então, pronto, sobrou o povo e a rua. E no dia seguinte, então, tu acompanhaste esse grupo de romeiros, de promesseiros da corda, né? Como é que foi essa experiência? Eles são um grupo que eles existem agora em 2021, eles fizeram 16 anos de existência. Então, em 2020 era um ano muito importante para eles, porque era o 15º ano que eles saíam. E aí eles já tinham, como eu falei, dito que eles iam sair de qualquer forma. E aí eles se organizaram, compraram uma corda de sisal
bem mais fina, né, do que a usada no círio, porque a corda que é usada no círio ela é feita sob encomenda, porque ela é uma corda realmente muito grossa para ser resistente. Mas eles se prepararam. O líder do grupo, ele vende lanche na rua, ele tem um carrinho de lanche. E aí ele pegou um carrinho dele mais antigo, que é menor, que já não é o que ele usa mais. Com a ajuda de uma outra pessoa do grupo, eles fizeram uma coleta, compraram umas flores e enfeitaram aquele carrinho de lanche como se fosse a berlinda, né? A imagem que eles levaram foi uma imagem de PVC com plotter adesivado, com uma imagem da santa. E posicionaram nesse carrinho de lanche e enfeitaram com flores naturais, com uma estampa. Todo ano eles fazem uma camiseta, então eles vão todos uniformizados, né, esse grupo da corda, com uma camiseta igual. Eles fazem um estandarte. E aí, com o ano da pandemia, eles fizeram também máscaras. Então, eles fizeram toda a produção deles normal, digamos assim, que eles normalmente fazem, com os adendos por conta da pandemia. Então, não fizeram só as camisetas, fizeram também as máscaras para ficar igual. Foi um grupo que cresceu de um grupo de amigos que morava próximo e que resolveu se reunir para ir na corda, porque ia só um, aí o outro resolveu ir, e quando eles viram, eles eram umas 5 pessoas, e aí eles iam muito cedo, iam pro Ver-o-Peso tomar café no Ver-o-Peso, tomar um mingau no Ver-o-Peso para guardar o lugar na corda. Porque quem já viu a corda sabe que é um absurdo de gente, é muito difícil você conseguir entrar. E aí as pessoas vão desde muito de madrugada, 2, 3 horas da manhã, as pessoas já estão chegando no Ver-o-Peso, que é onde ela fica no chão, para guardar esse lugar na corda. Só que ela só sai de lá umas 7, às vezes 7h30 da manhã. Então, ou seja, você ficou 4 horas já naquela situação, ou deitado no chão, porque eles deitam no chão para esperar, para não se cansar tanto, e depois já em pé, no empurra, até que de fato a corda saia. E aí o Henrique, que é esse menino que é um dos líderes, eu falei para eles, mas por que a gente vem para cá tão cedo para tomar esse mingau aqui no Ver-o-Peso e já ficar nessa agonia? Por que a gente não toma café juntos em casa? A gente compra as coisas e toma café em casa e depois vem. E assim ele começou a fazer. Eles começaram a fazer um café da manhã compartilhado, né? Colaborativo, então cada um leva uma coisa, eles combinam que cada um vai levar. Começaram a fazer isso na calçada da casa dele. E aí o grupo foi crescendo. Eles começaram a fazer camiseta para ir juntos, para se identificar. Começaram a fazer estandarte. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim, para quem vai na corda, você ir sozinho é muito ruim. Porque, primeiro, depois que a corda já está em pé, você só entra nela se 2 pessoas deixarem você entrar. Que é a pessoa da frente e a pessoa de trás. Onde você vai entrar. Se manter na corda é muito difícil também. Né? As pessoas passam mal, você precisa de apoio, alguém que te dê uma água, alguém que te ajude. Às vezes você fica numa posição muito difícil, alguém precisa te puxar para fora da corda. Às vezes tu quer sair, mas tá tão apertado que tu não consegue sair da corda. Então é importante ter um apoio, assim, outras pessoas que te ajudem. Tem gente que desmaia segurando na corda. E aí é preciso que a pessoa te tire de dentro da corda, porque senão tu vai te machucar. Eles entenderam como era importante ir junto, porque isso facilitava, né? Um apoiava o outro também para entrar e para sair. E quando eu vi eles indo na corda, não ser o normal, entre aspas, né? Pré-pandemia, que eu acho que foi o de 2017, eu fiquei muito impressionada, porque eles entravam... O Henrique colocava as 70 pessoas dentro da corda numa rapidez inacreditável. Ele já tem toda uma técnica, então vão 2 ou 3 primeiro, e a pessoa que está levando o estandarte vai junto com eles, porque aí tem uma pessoa no grupo que só vai para carregar o estandarte, ela não entra na corda. Ela leva também um kitzinho de primeiros socorros, então ela leva um band-aid, por exemplo, um esparadrapo, alguma coisa para se alguém se machucar já conseguir ali resolver. E aí eles vão 3 junto com o estandarte, com a pessoa que estava carregando o estandarte. E aí entram na multidão, já na frente da estação das docas. E aí eles conseguem que alguém deixe eles 3 entrarem. E aí eles entram. E aí as outras pessoas ficam um pouco antes por causa do estandarte, elas localizam eles com muita facilidade e elas vão. E, gente, em menos de 5 minutos, as 70 pessoas entram na corda. É muito rápido.
É muito rápido. E as pessoas do entorno ficam meio invocadas com eles, porque já está muito apertada a corda, deixam eles entrarem, porque são 3 pessoas, né? E aí, quando eles vêm, eles colocam mais 70 ali, num lugar que não cabiam nem mais as 3. Mas eles fazem isso. E aí colocam aquela multidão de gente. É uma loucura, assim. É muito impressionante como eles conseguem entrar rápido. Então, de fato, ir no grupo faz muita diferença. Porque aí, por exemplo, quem não aguenta e sai um pouco, depois consegue voltar tranquilo. Eles vão se apoiando até o final. E aí, eles... Todos, né, todos ou tem promessa ou vai por agradecimento na corda. E eles logo definiram que eles iam na corda, eles iam no círio, eles iam fazer o círio deles de qualquer jeito. E aí combinaram coisas, por exemplo. E se muita gente chegar perto da corda, perto da nossa santa para tirar foto, o que a gente faz? Não, a gente deixa tirar foto, mas a gente pede para se afastar, para não aglomerar, porque eles tinham receio que a polícia intervisse e não deixassem eles saírem nas ruas daquele jeito. Acabassem proibindo eles de andar e se aglomerasse, isso ia ser mais uma motivação para proibir, né? Que a polícia intervisse mesmo, o medo deles era esse. Eles também tinham medo, e aí naquele momento várias pessoas tinham, de que as ruas fossem interditadas e não tivessem acesso, que as pessoas não tivessem acesso às ruas. Porque era uma comunicação mais ou menos assim que eles estavam dando. Eles não diziam antes, né? muito claro como é que ia ser, né? Eles diziam que eles não iam fechar o trânsito, aí depois eles não sei, começou a circular essa informação que as ruas iam ser bloqueadas para que as pessoas não fossem fazer o trajeto. Eles conversavam, sempre que algum desses boatos ou notas oficiais saíam, eles conversavam sobre isso. E aí o que eles falaram é, se o trajeto em si estiver fechado e a gente não puder andar nele, a gente vai pelas ruas paralelas. A gente vai andar pelas ruas mais próximas possível, fazer um trajeto alternativo o mais próximo possível, até a Basílica. Mas aí, no final das contas, estava tudo liberado, né? Eles fecharam o trânsito ali só na frente da Estação das Docas, né? Na Boulevard Castilho França. Fechando aos poucos, né? Eu lembro quando eu cheguei ali, vi que já tinha muita gente ali. Mas da Presidente Vargas para frente, na Avenida Nazaré, estava aberto, né? Eles não fecharam. Aí eles ficaram com receio se eles iam conseguir entrar lá com carrinho, porque aí também diziam que ia poder gente, mas que não iam poder nenhum... Por exemplo, o carrinho não deixariam entrar, né? Não ia poder entrar nada nesse sentido. Mas aí eles foram, né? Ninguém sabia muito bem como é que ia ser, mas eles foram, aí se posicionaram na frente da Estação das Docas, colocaram umas fitinhas marcando uma distância entre eles, e aí a corda nem dava para todo mundo ir pegando. Mas aí uma parte ia pegando, outra ia levando o carrinho, as outras iam no entorno. Um deles é do grupo de harmonia de uma escola de samba, que é a escola de samba do Marizal, porque eles são do Marizal e o grupo nasceu no Marizal. E a casa do Henrique é bem perto do Quem São Eles, dessa escola de samba. E um deles, um dos organizadores, assim, uma das pessoas que mais atua na organização é da harmonia do Quem São Eles. E aí ele levou os aparatos, digamos assim, da harmonia. Então eles estavam com um rádiozinho, com um fone para se comunicar. Ou a pessoa que estava empurrando o carrinho, da pessoa que estava na ponta da corda, para dar esse ritmo. Eles saíram, então, dali da Estação das Docas. Isso, não saíram da Estação das Docas. Que é o lugar onde a corda parte, Isso, exatamente. Né? Acaba que eles nunca saem da Sé, né? Eles saem já dali mesmo da Estação das Docas e eles fizeram tudo o mais próximo possível, assim, do lugar de saída. E agora, no Círio de 2021, fizeram a mesma coisa. Mas aí, em 2021, tu decidiste não acompanhar eles? Eu não fui acompanhando eles. Eu encontrei com eles no meio da procissão. Encontrei com eles já no final, né? Nos últimos quarteirões. Eu fiquei aguardando eles chegarem na Nazaré com a Quintino. Fiquei lá sentada esperando. E aí, acompanhei eles nesse finalzinho e fotografei eles. É curioso, porque ano passado existia essa tensão com relação a ir para as ruas, né? Será que vai ser permitido? Será que vai ser bloqueado? Como é que vai ser? Ninguém sabia direito como ia acontecer e acho que nem os órgãos de segurança, né? Agora, esse ano, eu achei que a experiência do ano passado meio que
ligou um sinal, ó, é permitido fazer o trajeto, é o percurso. E tem também as vacinas, né? A maior as pessoas parte da estão população muito já mais tá... à vontade para Isso. sair às ruas. Elas não estão mais com medo que estavam no passado. Pela vacina, o número de casos está bem controlado na cidade. Agora, em 2020, teve muita crítica assim, nas redes sociais, as pessoas falando, criticando muito essas pessoas que foram para as ruas, né? Porque iam transmitir, ia aumentar o número de casos, criticando muito, assim, que era uma irresponsabilidade. Mas eu, apesar de eu seguir as normas muito rigidamente até ali, eu consigo entender totalmente as pessoas irem para as ruas, fazerem isso. E talvez foi uma prática mais segura do que elas, infelizmente, do que elas enfrentavam no cotidiano de trabalho delas, né? Sim. Por exemplo, essas pessoas do grupo, elas todas estavam trabalhando de forma presencial, né? Uma parte deles são trabalhadores informais, então eles nunca saíram da rua, né? Eles saíram naquele momento de lockdown, 1-2 semanas no máximo. E eles continuavam trabalhando normalmente, né? A casa deles continuava recebendo as pessoas. Eles já estavam numa retomada mesmo de normalidade. Então, não ir para a rua naquela situação, com pouca gente, aquilo nem fazia sentido. Não tinha sentido isso. Teve uma pessoa do grupo que morreu de Covid, já tinha falecido em outubro de 2020. Então, quando eles voltaram, não só essa pessoa foi lembrada, né, em diversos momentos, mas quando eles, antes de voltarem para a casa do Henrique, no final da procissão, eles passaram na casa dessa pessoa para falar com a mãe dele. Tiraram foto com a mãe dele, foram lá, assim, dar esse apoio, né, dizer que o grupo estava sentindo muito a perda dele e que eles também estavam ali por ela. Ano passado, cada esquina tinha uma ambulância parada. Ou da Cruz Vermelha, ou mesmo SAMU. E aí eles definiram que toda vez que tivesse uma ambulância, eles iam parar e iam bater palma. Esse ano foi bem diferente, né, do ano passado. Assim, as coisas estavam... A programação oficial estava mais aberta, né? Por esse avanço da vacinação, já permitiram que as pessoas acompanhassem tanto o lançamento do cartaz quanto a apresentação do manto. As missas foram abertas, né? Talvez a da CEL, acho que não. A da CEL, acho que teve só a diretoria e pessoas assim leigas do povo, acho que foram convidadas, assim, algumas poucas. Parece que selecionaram algumas pessoas de algumas paróquias. E até o entorno ali da Basílica, no início da tarde de sábado, estava aberto ainda para as pessoas, né? E, inclusive muita gente na frente do Colégio Gentil, né, aguardando o final da missa da transladação, que foi mais uma vez na capela. E foi um Círio das surpresas, né? É uma expressão que eu tenho escutado muito, né? E realmente, porque assim, tiveram atitudes da própria diretoria da festa que me surpreenderam. Foi um Círio histórico. E surpreenderam também todo mundo, assim, que estava ali, essa proximidade, né? Teve na descida da imagem do achado que o Albano decidiu sair, cara, com aquela imagem achada, né, por plástico para frente da Basílica, porque tinha muita gente esperando ali. Foi um Círio histórico, sem dúvida, porque foi um Círio que não teve as procissões principais, né? Eles mantiveram só do traslado, num trajeto totalmente diferente. Então a Santa passou por ruas e por lugares que ela nunca tinha passado. Sim. Por mais que tenha sido rápido, um número imenso de pessoas puderam ver a imagem, né, que ano passado não puderam. E aí ele quebrou vários protocolos. E esse de levar a imagem original, depois da descida do Glória, na porta da Basílica, talvez quem não conhece o Círio, não saiba nada, não tem dimensão do que é isso, porque essa imagem ela só é tocada 2 vezes no ano. A imagem ela está sendo conduzida pelo diretor da festa. E olha só, parece que ela vai ser trazida para frente da Basílica. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré saiu da Basílica, veio saudar ao público, veio saudar a todos nós. A jornalista Dedé Mesquita estava lá e me mandou esse áudio contando da emoção que foi viver esse momento. Vitinho, eu tô chorando até agora. Mano, tu não tem noção que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Olha que tu sabe que eu acompanho o Círio. Cara, a gente ficou, assim, foi uma loucura a gente dentro da igreja, porque a gente saiu correndo atrás dela, a gente só percebeu o que ia acontecer, assim, meio segundo depois que começou tudo.
Cara, a gente saiu desesperado, porque a gente sabia que ele ia pra lá e descer pra pegar a foto dela, assim. Os meninos ficaram loucos, e a volta pra dentro da igreja foi... Aí foi, sabe, não teve Círio, mas eu acho que o sufoco do Círio foi nessa volta dela pra dentro da igreja. E tá perto disso foi... Não sei, cara, eu tô... Até agora, eu te juro, eu não consigo parar de chorar até agora, assim. Eu tô muito emocionada com o que eu vi, cara. De agradecer, eu só podia agradecer, porque, cara, de eu ter vindo pra cá, pra ver isso, cara. Esse momento que foi, assim, uma das coisas... Não sei, só ela mesmo, cara, só ela mesmo. Mas foi sem dúvida um Círio histórico, e eu falei, o Albano vai entrar na história, né? A gente não vai mais poder falar do Círio e falar do Círio da pandemia sem citar essa diretoria e sem citar ele nesse sentido de que ele quebrou muitos protocolos. Talvez até respondendo muitas críticas do ano passado, né? E é desse distanciamento, eu acho que esse ano criou... ele estava especialmente, não sei, mais energético, mais, sei lá, com uma disposição diferente, assim. Talvez eu acho que ele tenha tido antes a esperança de que esse ano poderia acontecer o Círio normal, assim, normalmente. Mas aí, como isso não foi possível de novo, eu acho que ele ficou numa ânsia, assim, de quebrar as barreiras que eram possíveis serem quebradas. Né? Eu acho que a diretoria recebeu muita crítica por conta desse distanciamento, né? Até físico colocado, então a gente não podia chegar perto. Mas era outro momento, né? Eu não sei se é verdade, mas assim, os rumores que eu ouvi até antes deles anunciarem que as procissões de 2020 seriam todas canceladas, os rumores eram que, por parte da arquidiocese, teria Círio, e a diretoria da festa meio que segurou, porque entendeu que não tinha a menor condição sanitária de ter. Talvez naquele momento ele tenha se colocado nesse lugar, tenha levado para ele essa responsabilidade de não aglomerar, para não ter essa crítica, para não ser responsável pelo aumento de casos na cidade, porque a discussão é diretamente essa, vai ter Círio, se tiver aglomeração vai aumentar o número de casos na cidade. E aí isso é muito sério, né? É uma responsabilidade muito grande. E esse ano ele estava já em outro lugar, né? Num lugar muito mais confortável, se sentindo confortável para fazer aquilo. Apesar de que ano passado, relembrando agora, teve algumas quebras de protocolo, por exemplo, na saída, depois da missa do Círio, né? Tinha muita gente ali aguardando, eu estava lá. E aí quando a gente viu, a missa estava acabando, estava todo mundo ali numa espera, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, quando a gente vem a imagem em cima do carro com o arcebispo Dom Taveira, enfim, vindo para próximo, né, da multidão ali que esperava. E depois eles levaram a imagem lá para o helicóptero. Mas eu acho que isso fez pensar que esse ano isso aconteceria de novo, e aconteceu. Então, de repente, eu acho que essas pequenas quebras de protocolo, acho que criam uma esperança de novas tradições, por exemplo, surgindo. Por exemplo, essa maior proximidade da imagem do achado, por exemplo. Será que ano que vem ele vai de novo ali para a porta da Basílica? Porque não adianta, todos os anos a Basílica está lotada e lá fora também está cheio de gente que não consegue entrar, né? Sim. Então, não sei, eu fico nessa esperança. Não sei, também assim, não sei como foi essa repercussão dentro, né, por ele ter feito isso. Fora foi maravilhoso, as pessoas amaram, ficaram muito felizes e muito impressionadas de ter feito isso. Porque para quem entende um pouquinho, sabe o quanto é impressionante ele descer do Glória e não simplesmente colocar naquela redoma embaixo do altar, né? Ele andar a Basílica inteira com ela na mão e levar ela até lá na porta, é realmente impressionante. Mas aí todo o discurso estava dentro disso, né? O próprio arcebispo, o discurso dele no sábado e no domingo era muito isso. O Círio é do povo, é o povo que faz o Círio. Esse ano foi muita gente, né, pra rua, era muita gente. Ano muita passado gente. A estimativa foi de 100 mil pessoas no domingo, esse ano eles estimaram alguns estão falando 400 mil no mínimo, né? Mas eu andando, eu pensava, cara, aqui tem no mínimo 500 mil pessoas. Tinha muita gente nas ruas, tranquilamente. No sábado também deu muito mais gente do que ano passado. Nossa, muito mais. Debaixo de chuva. Sim, tinha choveu muita gente várias caminhando. vezes ao longo.
E, de novo, assim, os órgãos de segurança não estavam preparados. Eu lembro que quando aquele grupo que a gente estava acompanhando, né, com uma imagem de Nossa Senhora, a gente estava chegando ali, na descida da Presidente Vargas, tinha um trânsito ali aberto, e os próprios agentes ali de trânsito não sabiam meio o que fazer. Aí eu fui conversar com um deles e falei, meu amigo, isso aqui tinha que ter sido fechado. Eu falei, mas a ordem superior não era para essa, eles subestimaram a quantidade de pessoas. Eles achavam que ia ser como foi ano passado, porque ano passado na trasladação não tinha tanta gente, então a maioria das pessoas estava fazendo o trajeto na calçada, não estava ocupando a rua, né? Tinha esse grupo muito grande, que foi um grupo que a gente conseguiu acompanhar, que foi o primeiro andor maior, que aí eles ocuparam a rua por uma parte, né, pelo menos, do trajeto. Mas não tinha, assim, tanta gente. Esse ano não tinha como aquilo tudo de gente ir pelas calçadas. Eles tinha que ser pela rua. E aí tinham vários grupos, como esse do ano passado, que foi um grande grupo que se formou. Esse ano, na trasladação, tinham vários grupos. Sim. Né? Tinha outros grupos com mais ou menos a mesma quantidade de gente, um pouco menos, e outros menores, mas que ainda assim era muita gente. E o que me chamou a atenção esse ano também foram as homenagens, né? Vários lugares, casas, pequenas instituições, repartições assim no caminho, ali com a sua música cantando como se fosse realmente a imagem peregrina oficial. É uma retomada mesmo ao Círio normal, né? Digamos assim, é uma retomada ao que sempre foi feito. Ano passado eu lembro que só no Baza eles jogaram as pétalas de rosa, eu acho, e eles botaram um telão lá, verdade. Passando alguma coisa e tocando música do Círio. Aí tinha uma outra clínica, né, na Nazaré, que também fez. Sim. Dois lugares, eu acho. As chuvas de papel picado, o pessoal estava fazendo, né? No Manuel Pinto, tinha uns apartamentos fazendo. Ali na Presidente Vargas, próximo ali do Bampará, do Banco do Brasil também. Rolou uma pequena chuva de papel picado. No Manuel Pinto, ano passado, tinha, né, um pároco com uma imagem e uma pessoa tocando um saxofone. Esse ano tinha também. E eles colocaram uma imagem do Dom Zico, tu viste? Eu vi. E aí eu vi aquilo e achei engraçado na hora, porque eu me assustei na hora que eu vi. Pensei, meu Deus, as pessoas inventam, né? Muita coisa. Aí são muito criativas. Achei uma coisa meio irreverente até colocarem ele lá. Mas depois eu fiquei até me sentindo mal, porque... Conversando com uma outra pessoa, ela me disse que ficou super emocionada de ver aquilo, porque colocaram ele exatamente como ele ficava. Sim, ali no canto, né? No canto, o gestual, né, apoiado no parapeito do Manuel Pinto da Silva. E aí depois eu fiquei até me sentindo mal, porque eu achei engraçado as pessoas colocarem ele lá. Mas aí depois eu entendi como para uma parte das pessoas é muito importante. Essa pessoa me falou, eu fiquei super emocionada quando eu vi aquilo. Essa questão da criatividade foi um ponto que me chamou muita atenção. Na trasladação tinha uma pessoa com uma imagem da Santa Peregrina com um manto que era uma réplica do manto oficial desse ano que tinha sido lançado 2 dias atrás. Eu vi no Círio. Gente, na eu fiquei trasladação, chocado. eu vi um menino no Círio. Sim, era uma réplica muito boa, assim. Eu fiquei impressionada também. Muito rápido, já fazendo. Mas é isso, a pessoa deve se preparar, ele deve trabalhar com isso, eu imagino. Já tem um bom material em casa e aí ele consegue, na hora que lança, ele já fazer. Eu acho. E aí outras coisas muito interessantes que aconteceram, por exemplo, isso do manto, eles mantêm o segredo e fazem a apresentação, né? E aí eu acho que ele levou também o manto até lá na porta da Basílica, né? Foi. Isso, que aí isso é uma outra coisa. Porque antes o que eles faziam era subir aquela rampa lateral ali da escadaria da Basílica mesmo. E aí, como tinha muita gente apagavam ali fora, as luzes, né? E aí tinha essa entrada. Eu tava lá na frente, aí quando eu vi ele vem com a imagem, tipo, pro meio do povo ali, que tava na rua mesmo da Basílica. Eu achei isso demais. Tipo, os excluídos ali, né, que não puderam entrar, foram os primeiros a verem a grande novidade. É incrível né, mesmo. Manta. E aí eles mantiveram um segredo, mas, por exemplo, eles transformarem a decoração da Berlinda num evento, né? Porque também era uma coisa que era mantida em segredo. Sim. Tudo bem, assim, que quando eles começam a tal live da decoração, a Berlinda já tá 90% pronta. Então, mas até a pessoa sabe no sábado qual vai ser a decoração da Berlinda do domingo. E aí isso é totalmente fora dos padrões, porque aí
tinha essa expectativa, tem várias expectativas, né, ao longo do ano. A expectativa do cartaz, qual vai ser o cartaz, e aí as pessoas criticam, defendem, tem toda uma polêmica em torno dessas coisas. O manto, né, que tem também uma expectativa imensa para saber como vai ser o manto, que cor vai ser o manto, porque também as pessoas meio que apostam qual é a cor que vai ser usada no círio, tanto no manto quanto na berlinda, para tentar fazer a sua decoração de casa, a sua decoração da santa o mais parecido, né? Tem uma coisa estética muito forte no círio, né? Uma estética muito forte, que é uma estética meio barroca, exagerada, uma estética do tecnobrega também um pouco, uma coisa mais com muita cor, com LED. Facilmente você vê várias coisas de LED. De LED na transladação. Sim. O LED, por exemplo, é uma coisa que tem um apelo estético popular aqui muito forte. Ele vai para o círio, né? Na verdade, a berlinda já é iluminada com LED, já tem uns anos. E aí transformar a decoração da berlinda, né, num espetáculo. Era isso que eu queria dizer. Transformar a decoração da berlinda num espetáculo visível, transmitido ao vivo. Isso é uma coisa assim fantástica para pensar isso, para pesquisar, para tentar interpretar isso de muitas formas, porque era uma coisa que era feita escondida, né, que era mais uma surpresa. Então, quando as pessoas se deparavam com a berlinda e com a santa, tinha essa pauta a ser discutida, né? Olha como a berlinda tá bonita, olha, usaram a cor tal, usaram as flores tais. E que também é alvo de críticas, né? Porque alguns anos a berlinda tá com menos flores. Tá parecendo pobre, e isso é o pior que pode acontecer. É o manto, a berlinda tá parecendo meio pobre, tá parecendo que não foi. E aí gasta muito dinheiro mesmo, é um absurdo a quantidade de folha, de flor, de folhagem para decorar a berlinda, assim como é absurda a quantidade de pedraria, de fio de ouro para, né, o manto custa muito dinheiro, e a decoração da berlinda e tudo que tem a ver com o círio acaba sendo, é muito rico, né? E essa coisa da berlinda, né, que eles estão aproximando cada vez mais. Começou, eu acho que justamente em 2019, quando depois do círio, eles deixaram ela em exposição na Estação dos Carros durante uma semana. E aí no ano seguinte, que foi ano passado, o primeiro ano da pandemia, decidiram deixar a berlinda ali na Praça Santuário, né, ali ao lado do altar central. E esse ano eles já criaram uma outra estrutura, né, já para proteger a berlinda das chuvas, né, e até do sol também. Botaram ali uma barraca, uma tenda, né, para a berlinda ficar ali. Eu vejo também uma espécie de um esforço de musealização das coisas do círio, né, a arquidiocese promovendo isso. Então, de uns anos para cá, ela começou a colocar os carros à exposição antes deles irem para a CDP, né? Que é onde eles ficam guardados para saírem no círio mesmo. Eles começaram a fazer isso. E tu viste que esse ano eles fizeram mais um carro? Um novo carro, né? Carro da saúde. Que é do santo, é do Zacarias, né? Santo Antônio Maria Zacarias. E aí tem 2 profissionais de saúde, isso, né? Porque ele seria o padroeiro, né? Isso. Ele era médico, eu acho. Né? E aí mais um carro. E aí é interessante isso, como esses carros também vão sendo criados de acordo com as situações, né, com que eles entendem que vai se tornando significativo. E aí esse ano foi criado mais esse carro, que eu imagino que eles vão incorporar de agora em diante. E certamente porque a pandemia foi um marco, né? Passa a ser um marco assim, na história do círio, e o carro está ali para marcar isso. Isso é muito interessante. Vai ficar na memória, né, das pessoas, aquele círio da pandemia, e elas vão relacionar com fatos da vida dela. Como foi difícil, as pessoas que elas perderam, as pessoas que elas adoeceram, as pessoas que adoeceram, que elas fizeram promessa e que sobreviveram, que estão bem. Então vai marcar mesmo. Eu acho que e aí foram círios históricos, assim, por todos esses motivos que a gente falou, tanto porque não tiveram as procissões principais, como pela quebra de protocolos. Eu imagino que daqui a uns anos a gente vai as pessoas vão estar naturalizando isso de ver a decoração da berlinda, né? Como se isso fosse normais. As próximas gerações vão ver isso de outra forma. E pra gente era uma grande surpresa saber, né? Era escondidíssimo. Eu fiquei até pensando onde eles compravam a flor, se eles faziam um contrato de sigilo com esse fornecedor, porque não podia vazar nem a cor, nem o tipo de flor que ia ser usado. Essas informações não podiam vazar, né? Tinha que ser um segredo absoluto.
Bom, para finalizar, eu queria retomar uma coisa que a gente falou no início, que é essa coisa da definição do Sírio, que é uma coisa que eu andei pensando. Falei, gente, acho que esses 2 Sírios da pandemia, eles realmente vieram para a gente pensar sobre o que é o Sírio, né? Porque se você não tem os elementos principais, se você não tem ali a corda oficial, a berlinda oficial, nem a imagem oficial fazendo os trajetos, o que restou, né? Então eu acho que serviu realmente para a gente pensar, cara, o Sírio então é isso. É o povo, realmente é o povo que faz o Sírio. E foi bonito ver, eu consegui assistir a missa do final do Sírio, que eu já estava em casa, já tinha voltado, e aí as falas eram, o Sírio é o povo, o Sírio é do povo, o Sírio acontece porque ele é do povo, e as pessoas é que fazem ele. Não havia nenhum comandante, bispo ou clero nas ruas orientando, é por aqui, não havia corda, não havia nada de oficial. E vocês, povo de Deus, deram um exemplo maravilhoso. Foram movidos pelo impulso da fé. Eu acho que ficou claro é que o Sírio é do povo. A coisa mais elementar, primeiro a devoção e a fé em Nossa Senhora, e essa devoção é muito maior do que ser católico, ela extrapola e muito o catolicismo daqui. Ser devoto de Nossa Senhora de Nazaré não é a mesma coisa que ser católico, né? E essa simbologia da rua, de mostrar na rua, né? De tornar essa devoção pública na rua, e a forma é fazendo o trajeto. É indo da Sé até a Basílica, da Basílica à Sé. Que aí volta para a questão do mito, então é uma coisa que está realmente muito entranhada nessa devoção, na fé. É o andar aquelas ruas especificamente, naquele dia, naquele horário. É o que fica assim de mais forte, né? Então, o que é o Sírio? O Sírio é a devoção das pessoas em Nossa Senhora de Nazaré, e que elas vivem aquilo de forma mais intensa, andando nas ruas no segundo sábado e segundo domingo de outubro. Mário, obrigado por me receber, Obrigada. Obrigado pelo ótimo papo, eu adoro conversar e adoro conversar com gente que, assim como eu, também é apaixonado pelo Sírio, enfim, Sim, muito obrigado não... pelo papo, pela conversa maravilhosa. Eu que agradeço, e aí vamos fazer, né, sempre essa troca, porque é sempre importante mesmo. E é isso, a gente é apaixonado pelo Sírio, até na pandemia, quando a gente achou que não ia ter, que a gente não ia ir, quando a gente viu, a gente já estava lá, no meio da rua, enlouquecido, indo atrás, não sabia nem do que exatamente, mas sabia que a gente tinha que estar lá, e tava, é isso. Se Deus quiser, ano que vem, a Nazinha vai estar na rua, a Peregrina, com a Berlinda, e a gente vai estar lá também para ver. Que aí vai ser outro Sírio histórico, né? Imagina aí esse já estão Sírio... surgindo as expressões, vai ser o Sírio dos Sírios, né? Imagina eu esse Sírio depois de assim, tudo. Sim, ontem eu vi alguém, já começou a contagem regressiva para o Sírio de 2022, porque vai ser histórico mesmo. Pois é. Obrigado para você também que ouviu a gente até aqui. Compartilhe esse podcast. Se você gostou, mande para quem você acha que também vai gostar de ouvir essas histórias do Sírio. Um abraço para você e até a próxima.